Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é o Unimed Talks Prevenção em Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Nos últimos episódios, nós conversamos um pouco a respeito do câncer na mulher. A ideia do episódio de hoje é a gente conversar um pouco sobre prevenção, importância do diagnóstico precoce, exames de rastreio e informações relevantes relacionadas ao câncer no homem. É por isso que nós convidamos hoje meus colegas médicos, Dr. Rodrigo Roveri e Dr. John Ednei dos Santos. Sejam muito bem-vindos. Já começo o episódio pedindo para que vocês se apresentem, falem um pouquinho sobre como vocês vêm trabalhando na área da medicina. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um assunto tão importante, né? Sou Rodrigo Roveri, médico oncologista do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Meu nome é John, sou urologista do Hospital Santa Isabel e esperamos conversar aí sobre o câncer de próstata e o câncer no homem e dirimir as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Então, nos últimos dados, a gente vê que a expectativa de vida do homem é menor do que da mulher. Parcialmente, esses dados podem ser relacionados a uma questão genética, mas a gente, segundo os estudos, as avaliações, isso tem um pouco relacionado ao homem não ter tanto cuidado com a saúde, eles procuram menos o médico, fazem menos exames e costumam ter hábitos menos hábitos saudáveis de vida, como fumar mais, beber mais. Queria que a gente começasse conversando um pouco sobre essa parte de prevenção relacionada ao câncer. Quais as mudanças, os hábitos de vida que acabam influenciando no desenvolvimento ou não do câncer? Bom, eu posso começar. O consultório de urologia é um consultório diferente, acredito, do consultório da ginecologia. Muitas vezes o homem vem, ele marca a consulta uma vez a cada 2, 3 anos, ele não tem uma periodicidade como as mulheres têm de fazer o preventivo, ou muitas vezes é a própria mulher quem marca a consulta, ou seja, o homem vem meio que obrigado e até não vem muito feliz na consulta do urologista. Então, realmente, o homem se cuida menos, os dados mostram isso, que o homem ele tem uma expectativa de vida menor que as mulheres, né? E quando desenvolve a doença, muitas vezes já vem acometido de uma doença em fase mais avançada. Então, a importância do Novembro Azul, que vai iniciar no próximo 1º de novembro, é de alertar essa população desses riscos, né, que ele corre de não trazer assim a sua saúde pontualmente e também trazer informação a esse público. É verdade, eu sempre acabo lembrando, né, quando eu converso com os pacientes, eu converso bastante a respeito disso, que a neoplasia, né, o câncer, ele não é uma doença só, né? Então é extremamente multifatorial e dependendo do local da neoplasia, de algumas características dessa neoplasia, pode ser completamente diferente, né? E a gente tem basicamente 2 fatores que nos levam a ter um câncer, a grosso modo. Ou 2 classificações de fator, melhor dizendo, né? Aquelas que são potencialmente modificáveis e as que não são modificáveis, né? Aquelas que não são modificáveis não tem muito o que fazer, né? Porque, como o nome está dizendo, a gente não consegue mudar nada a respeito disso. Um exemplo é, por exemplo, o câncer de mama, né? Um grande fator de risco é ser paciente do sexo feminino, né? Digo isso porque homens também pode ter. A gente estava conversando até agora aqui, antes de começar, a respeito disso. Mas a gente tem que agir naqueles modificáveis, né? Quais são esses? Se a gente pensar no geral, no câncer, né? Algumas alterações no estilo de vida é absolutamente preponderante para que a gente diminua bastante a chance de desenvolver uma neoplasia. Como, por exemplo, não fumar, não beber, praticar exercício físico e tentar se manter dentro do peso, né? Como começo para tentar diminuir ao máximo a nossa chance de ter uma neoplasia, seja qual ela for, esses aí, digamos, são os principais fatores que a gente pode atingir. E tem alguma recomendação especial, assim, relacionada, por exemplo, ao exercício físico, o mínimo, ou segue mais ou menos a regra da OMS, que seria 150 a 300 minutos de atividade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade mais intensa por semana? Eu sempre acabo pensando que isso é um critério bastante subjetivo, né? Porque tudo depende das possibilidades de cada paciente, né? Então eu não consigo imaginar que eventualmente uma pessoa de mais idade vai conseguir fazer tudo aquilo, né? Talvez vocês concordem ou não comigo, mas vai conseguir fazer aquilo que seria bom para uma pessoa de 20 anos.
Então, assim, o que a gente sempre tem que trabalhar junto, meu modo de ver, é mais uma vez a multidisciplinaridade, né? Como eu e o John, a gente não trata câncer de próstata sozinho, né? O urologista precisa do onco, o onco precisa do uro. A gente também, via de regra, acaba precisando do auxílio de algum profissional que adeque o exercício para a condição daquela pessoa. Sim, sem dúvida. Claro que a gente tem também assim outras situações que podem facilitar ou dificultar o exercício físico, né? Alguma condição subjacente, alguma situação dessas, história pregressa, enfim, cada caso é único e a recomendação é fazer exercício físico, o possível e de preferência orientado por alguém da área. E regular, né? Regular, o ponto é esse. Vale lembrar que assim, o tumor de próstata, o câncer de próstata, ele não tem um fator de prevenção específico. Basicamente, o fato de ser homem, né? Ele é o segundo tumor mais comum no homem, ele só perde para o tumor de pele. Ele é o tumor, então, de órgão sólido mais frequente. É o segundo tumor que mais mata, ele só fica atrás do tumor de pulmão. Verdade. E cerca de 65 mil casos são diagnosticados por ano no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, 1 em cada 9 homens vai desenvolver o tumor de próstata ao longo da vida. E é um tumor que quanto mais a gente vive, maior a chance da gente apresentar esse tumor, porque ele é um tumor que vai aumentando a frequência com a idade. A média de idade de diagnóstico é em torno de 65 anos. Mas hoje, desde que o diagnóstico ocorra numa fase inicial, a maior parte dos homens tem o processo de cura dessa lesão, desde que tratado de maneira precoce. Mas fatores de risco, então, voltando, idade, raça negra tem uma incidência maior, e fatores genéticos, por exemplo, se você tem o pai, irmão ou filho, né, com tumor de próstata, você tem uma incidência maior dessa lesão. Outros fatores de risco, como alimentação, atividade física, eles não têm uma... Para próstata especificamente? Isso, especificamente não tem uma ligação, não tem um dado específico, né, Rodrigo, que hoje corrobore essa informação, Rafa. E para os outros tipos de câncer, tem algum fator... que às vezes as pessoas perguntam muito relacionado, por exemplo, à dieta, assim, que... Extremamente importante, é verdade, né? O consumo de embutidos e muita carne defumada, por exemplo, leva a um aumento do câncer de estômago e câncer de cólon, né? Que é o intestino. Então, uma alimentação mais saudável, com frutas, verduras, legumes e grãos, é algo que faz com que ao longo da vida a gente diminua a chance de ter uma neoplasia. Eu sempre deixo claro, né, que todas essas alterações de estilo de vida para o bem que a gente faz, elas não nos protegem de ter isso de uma maneira absoluta em determinado ponto. Mas elas sim diminuem a chance de que aquilo ali vá nos acometer em algum ponto da vida. O que já faz uma grande diferença, enorme, né? A nossa parte a gente está fazendo, nós estamos tranquilos com isso, né? Porque às vezes só contar com a sorte fica mais difícil, né? É engraçado que depois que a gente começou a fazer os episódios, até comentei no outro, até a gente começa a repensar um pouco os nossos hábitos, né? Porque, claro, a gente tá aqui falando pra todo mundo, mas não é fácil, às vezes, tu seguir fazer os exercícios físicos, cuidar da alimentação. A gente vê agora que tá rolando a Oktoberfest e tudo. Qual que é a relação das DSTs ou outras infecções, por exemplo, a infecção da HPV relacionada ao câncer? Da área que a gente tem em comum, que é a urologia, né? É um tumor que ainda é raro aqui no nosso meio, mas ele é absolutamente endêmico, né? No norte e nordeste do Brasil, o carcinoma de pênis, né? Está intimamente ligado ao HPV. Aqui no nosso meio, a gente ainda tem muito o CA de colo de útero, que também está ligado ao HPV. Falando de DST, a gente pode citar o HIV, né, que pela própria imunossupressão leva o paciente a ter uma chance maior de alguns tipos de neoplasia, como por exemplo linfomas e tumores de pele, por exemplo, são muito comuns, e por aí vai. Então tem toda uma prevenção de DST que deve ser sempre bastante, tá sempre na mídia e tudo mais. Isso também vai levar a uma diminuição da probabilidade do paciente desenvolver uma neoplasia ao longo da vida. Em relação ao câncer de pênis, Rafa, ele é um tumor incomum, como o Dr. Rodrigo falou, mas a gente vê em consultório. E quando a gente diagnostica um tumor de pênis, ele geralmente é um tumor muito agressivo. Você tem que fazer tratamentos agressivos, às vezes retirar o pênis do paciente, fazer cirurgias de linfadenectomia, que são cirurgias extremamente complexas, e são lesões que geralmente trazem o óbito do paciente. Então, a recomendação que a gente pode deixar aqui no podcast é que toda lesão nova no pênis que não havia sido, que não aparecia antes, né, ou lesões
que já estavam ali, que sofreram alguma mudança no seu padrão, como uma úlcera, uma ferida mais profunda, elas têm que ser avaliadas, muitas vezes retiradas e até biopsiadas para fazer o diagnóstico inicial. Todo tumor em fase inicial ele é curável, né? Mas muitas vezes por descuido ou até por vergonha, o homem acaba não indo ao médico fazer esse diagnóstico e acaba perdendo a chance de tratar o tumor em fase inicial. Eu acho que de uma maneira geral, os tumores do homem, quando eles começam a dar sintoma, é que já estão numa fase um pouco mais avançada. Por isso que seria importante fazer o diagnóstico mais precoce, né? Esse é um problema geral dos tumores, né? Esse inimigo, dependendo de onde ele vem, ele é silencioso. Né? Então a gente tem pacientes com lesões enormes em, enfim, várias partes do corpo que não está sentindo literalmente nada. A gente detecta por exame e assim por diante. Hoje mesmo eu vi um paciente de manhã que ele teve uma recidiva de uma neoplasia pequenininha de cólon, sentindo nada. A gente conseguiu detectar porque ele fez o follow-up direitinho, cresceu um marcador e, enfim, levou ele a uma cirurgia potencialmente curativa. Mas o fato é que nem sempre assim é tão fácil da gente prevenir e diagnosticar precocemente. É, isso que eu estava conversando um pouco antes com vocês, é que ali na Unimed a gente tem alguma parte de dados ali que eles avaliam o perfil da carteira, né? E tem um perfil que é o grupo D, que são pacientes que têm um plano de saúde, mas que nunca usaram a carteirinha para fazer algum exame ou que não fizeram no último ano, algo assim. E a proporção de homens é maior, por exemplo, que as mulheres, que a gente falou um pouco isso, sobre o homem ter mais dificuldade de procurar atendimento, de procurar fazer exames, né? Então eu queria que a gente conversasse um pouco assim sobre essa importância do diagnóstico precoce, quais exames e em que momento que eles devem fazer. Uma dúvida que eu vejo que, assim, que é bastante frequente é... Porque os homens têm um pouco de preconceito de ir no urologista, fazer o exame do toque retal. Dá para fazer só o PSA ou não tem como fazer só o PSA? Queria que vocês colocassem da parte técnica de vocês a respeito. Bom, geralmente quando o homem vai no consultório, a gente propõe de fazer o toque retal, porque em alguns casos você faz o diagnóstico somente pelo toque. Claro que o PSA ele altera bem antes do toque, por exemplo. Você tem muitas vezes um adiantamento do diagnóstico de 3 a 4 anos, com uma alteração de PSA, e o toque pode estar normal. Mas existem lesões que são indiferenciadas, que não alteram o PSA, né? Lesões que não há adenocarcinoma típico, que você vai ter só o diagnóstico pelo toque. E o toque também não serve só para o diagnóstico do câncer. Você também tem uma noção do tamanho da próstata, que o paciente pode estar desenvolvendo também a hiperplasia benigna. E muitas vezes ele é sintomático e não relata isso ao médico. Então, o toque tem outras funções além do diagnóstico precoce do câncer, né? Então, eu sempre faço o exame do toque no paciente, claro, junto com o PSA. E basicamente esses dois exames já são bem suficientes para você ter uma ideia inicial de como proceder com o paciente. Claro que havendo alguma dúvida, você acaba partindo para os diagnósticos, ressonância, biópsia, mas são dois exames muito simples e baratos, ou seja, o PSA é um exame único de sangue, né, e o toque, que você acaba tendo um bom padrão, diferente de outros tumores, né, Rodrigo? Verdade. Você precisa de uma ressonância, de um ultrassom, por exemplo, um tumor de cérebro, você tem que fazer uma tomografia para o diagnóstico dessa lesão. Inclusive agora em novembro, que tem uma campanha ali da Unimed, que o PSA no mês de novembro vai ficar sem coparticipação para os beneficiários. É extremamente importante, né? Isso provavelmente vai levar a diagnóstico mais precoce de neoplasias de próstata ali, né? E só o PSA isolado não seria o ideal, tá? Claro que é melhor do que nada, mas sempre passar por um urologista, né? E o que a gente estava conversando aqui, eu posso ir no onco para fazer todo esse trabalho. Algumas coisas a gente consegue pedir eu como oncologista, outras é sempre melhor procurar o especialista, né? 2 tumores que a gente conversou, próstata, o urologista que sabe fazer o exame físico com uma acurácia melhor do que a nossa, até pelo número que já fez ao longo da vida, e eventualmente tumores de colo de útero, por exemplo, que necessariamente tem que passar pelo ginecologista por conta do exame específico que é feito por esse profissional. E de outros cânceres no homem, então, quais exames seriam indicados de rastreio para diagnóstico precoce? Essa é uma ótima pergunta, né? A gente sempre tem que lembrar que o rastreio do câncer, ele não é uma coisa necessariamente uniforme, né? Então a gente tem vários guidelines, guideline em português seria... Diretrizes, né? Diretrizes, exatamente. Tem várias diretrizes, eles variam de sociedade para sociedade, variam de país para país, ainda que com populações muito parecidas.
Mas, no geral, o que a gente tem que dizer é que o rastreio depende muito da história familiar de cada um dos pacientes, né? E de eventuais alterações genéticas que esses pacientes podem ter ou não, né? Eu estou tentando encurtar um assunto que é extremamente complexo. Não, tá? mas fica à vontade para... Mas é mais ou menos assim. Então, depende um pouco da história familiar, depende de o paciente ter alguma mutação ou não ter. Por exemplo, a gente estava conversando agora, né? Um gene que ficou bastante famoso alguns anos atrás por conta da Angelina Jolie, é o BRCA. Se supõe que até 9% dos casos de câncer de mama sejam relacionados ao BRCA. Então, uma família que tem BRCA certamente tem um rastreio completamente diferente de uma família que não teve. Assim como uma série grande de neoplasias de cólon, que existem síndromes, né, que podem levar a isso. A grosso modo, né, o que eu diria? Para alguém que não tem nenhum fator de risco, né? 45 anos, 50 anos com PSA, né? Algumas guidelines chegam a dizer 40, mas acho que 45 é absolutamente razoável. Agora foi publicado essa semana no New England, né, que é um jornal bastante importante, talvez o maior jornal clínico que exista, a respeito da colonoscopia de rastreio para câncer de cólon, né, que pareceu uma coisa que diagnostica muito pouco a doença, mas enfim, ainda aparece nos guidelines, uma informação muito nova. E consultas regulares com o seu urologista, tá? O ponto seria mais ou menos esse para um paciente sem nenhum fator de risco. Vale a pena lembrar também do tumor de testículo, que é um Verdade. tumor mais frequente em homens entre 20 e 40 anos de idade, e o diagnóstico precoce faz através do autoexame. Então, eu sempre falo para meus pacientes, quando examina um paciente jovem, a gente sempre examina o testículo, palpa o testículo, que ele é facilmente palpável. Qualquer mínima alteração você consegue diagnosticar somente no exame físico do paciente. Mas também oriento que em casa, geralmente durante o banho, com sabonete, fica mais fácil. Assim como as mulheres fazem o autoexame de mama, o homem também deve fazer o autoexame de testículo. Palpar eventualmente qualquer lesão um pouco mais endurecida, lesões assim que diferem da consistência normal do testículo, né, devem ser avaliadas e procurar um médico assim que possível. Atenção especial também para aqueles pacientes com testículo criptorquídico, né, que na linguagem popular é aquele que demorou para descer. Então, se eventualmente a gente encontra ainda, olha, teve o testículo não desceu com 1 ano de idade ou alguma coisa do gênero assim. Então, esses aí são os pacientes que têm maior risco de desenvolver uma neoplasia de testículo. O John comentou um pouco antes que o câncer de próstata, sim, é o mais incidente, né, na população masculina, mas o que teria uma maior mortalidade é o câncer de pulmão ainda, né? O ideal é não fumar nunca, isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? A gente até não comentou antes, mas eu acho que... cigarro acho que não tem mais quem defenda. Não tem mais quem defenda, né? E nem nenhuma a das Souza formas, Cruz, acho que hoje em dia. Não. Não. E teria algum exame, assim, para os pacientes, vamos supor, que fumam, que ele faria para diagnóstico precoce? Existe, né? Existe, é uma boa pergunta também, e se chama o protocolo de Nelson, é um deles, né? Não é o único, tem mais de um, que se fazem tomografias seriadas naqueles pacientes que têm uma alta carga tabágica. Isso aí aparentemente diminui o diagnóstico tardio do câncer. Sempre lembrando que rastreio não é a mesma coisa do que prevenção, né? São dois conceitos diferentes. Prevenção é parar de fumar. E o rastreio serve para achar tumores de forma precoce. Então, com lesões pré-malignas, né? Com lesões pré-malignas. Então, o paciente tabagista, ou pré-malignas ou malignas mesmo, ou pequenas, né? Então, o paciente tabagista de longa data, ele já pode procurar o pneumologista ou mesmo o onco, que a gente consegue fazer esse acompanhamento para detecção precoce de doenças neoplásicas. E para câncer de pulmão, vale aquela velha máxima, né? Quem procura acha e quem acha trata, né? Então, assim, porque senão a mortalidade é muito alta. É muito alta, né? Infelizmente, sim. Claro que a gente tem o advento de uma série enorme de drogas, agora ultimamente, que estão trazendo resultados que a gente nunca tinha visto em câncer de pulmão. Que bom. Muito, muito interessantes. Alguns anticorpos monoclonais, né, com imunoterapia, e alguns, aquilo que a gente chama de terapia-alvo, né? Então é um campo realmente bastante fértil, essa parte genética e genômica. Mas independente do tipo que a gente tenha, sempre que a gente pegar um tumor inicial, ele é mais fácil de curar e as chances são muito maiores quando a gente consegue operar e assim por diante, do que quando pega ele já de uma maneira mais avançada. A maioria dos cânceres é ideal. Por isso que a gente está falando bastante do diagnóstico precoce. Exato. Então, antes vocês comentaram um pouco ali de ir no especialista, né? Outro dia um conhecido meu veio falar, marquei consulta, ele fez
não lembro qual foi a idade, mas ele fez consulta, marquei consulta com o médico para avaliar minha próstata. Deu, que legal, e que médico que tu vai? Dele, eu vou no Matana. Eu falei, olha, possivelmente ele deve fazer um exame de toque para avaliar, mas a especialidade dele é outra, não é o urologista, né? No caso, ele é coloproctologista. Geograficamente perto, vamos botar assim, então, mas não enfim, é exatamente a mesma o foco é outro, né? Exato. E as pessoas acabam confundindo um pouco, porque, claro, é muito nome, né? Então, assim, quando o médico quer procurar, o paciente quer procurar um médico para avaliar essa questão da próstata, por exemplo, seria procurar um urologista. Se está pensando num câncer de intestino, seria procurar um coloproctologista, um pulmão, um pneumologista. Fica difícil, né? Porque é bastante... Não, isso é uma coisa histórica da medicina, né? Que, graças a Deus, está evoluindo dessa maneira. Quando a gente pega os dados, as universidades antigas, super antigas da Inglaterra, tá lá, colégio de cirurgiões. Porque naquela época, centenas de anos atrás, todo médico saía operando. Porque sabia de clínica literalmente nada. Então, se não operava, o cara não sabia nada. E com o tempo isso está compartimentando cada vez mais à medida que o conhecimento cresce. E é uma coisa, né, boa para todo mundo, tanto para o médico, consegue fazer um trabalho melhor, quanto para o paciente, né, que tem mais opções de tratamento. Então, que bom que a coisa está assim, né? Sim. É verdade, daí acabo focando cada um mais na sua área e também ajuda um pouco, né? Exato. E está crescendo muito, né? A gente comentou agora de câncer de pulmão mesmo, a quantidade de terapias novas aprovadas para cenários diferentes, ou mesmo próstata, né? Para ficar na nossa conversa básica aqui, a quantidade de terapias aprovadas para cenários diferentes, mutações diferentes, né? Mutações, recombinações homólogas, genes de reparo, esse tipo de coisa toda. Então é muito complexo alguém que não trabalhe diretamente com isso, né? Um oncologista que não seja um oncologista, né? Para realmente entender desse assunto. Que era diferente, né? 20 anos atrás era praticamente uma coisa só. A doença avançada é bloqueio hormonal, só tinha isso, né? Não tinha mais nada. Então hoje a gente já tem um monte de coisa e consegue melhorar a qualidade de vida dos pacientes, fazer com que eles vivam melhor, com estudo específico do câncer de próstata. Eu acho que se a gente faz o diagnóstico precoce é isso, tem o tratamento que consegue ser mais direcionado e mais assertivo e ter um resultado melhor quando está no início, e também em relação à parte da cirurgia também ela acaba sendo menos invasiva, menos, talvez até mutilante, né, porque em alguns casos o negócio fica mais complicado de operar, né? Sim, as cirurgias de próstata também evoluíram do ponto de vista de invasividade. Antigamente a gente fazia basicamente 100% das cirurgias abertas, e hoje você tem a possibilidade de fazer cirurgia por via laparoscópica ou até mesmo por via robótica, né? O robô, ele já é disponível aqui em Blumenau e outras cidades do estado agora também, e você tem uma visão ampliada, você tem movimentos mais precisos, você tem principalmente uma assertividade em relação aos órgãos em volta da próstata. De uma maneira geral, a robótica ela trouxe um avanço, principalmente na área de próstata, porque é um órgão que está muito dentro da pelve. Quando você faz uma cirurgia aberta, você opera o paciente praticamente de lado, porque você tem que estar olhando em direção caudal, e isso muitas vezes você dá um ponto, unir a bexiga à uretra, era algo extremamente difícil. Hoje com o robô, como ele tem essa facilidade de chegar muito próximo das lesões que você está trabalhando, você consegue ter uma maior eficiência do ponto de vista de técnica cirúrgica, né? Não quer dizer que o paciente que está sendo operado de maneira aberta está sendo mal operado. Pelo contrário. Muitas vezes você tem um resultado melhor num paciente com cirurgia aberta do que num paciente com cirurgia robótica. Porque depende do cirurgião, depende da experiência. Então, muitas vezes é melhor você ser operado por um cirurgião experiente em cirurgia aberta do que por um cirurgião inexperiente em cirurgia robótica. Então, não é assim para as pessoas pensarem que estão sendo tratadas melhor ou pior, dependendo da técnica cirúrgica. E existe o grau de invasividade, mas muitas vezes o tratamento depende muito mais da experiência, do grau que você fez o diagnóstico, do que a técnica em si. É como se chama assim, muito operador dependente, né? Então tem a ver até com a quantidade de vezes que a pessoa já fez aquilo ali ao longo da vida, né? Então, às vezes, mais do que a técnica, é principalmente o cirurgião que pode fazer a diferença no caso. Então, a gente estava conversando um pouco agora da relação do câncer de pulmão e do tabagismo, né? Mas existem outros cânceres também são bem relacionados ao ato de fumar. Queria que vocês conversassem um pouquinho com a gente a respeito. Sim, Rafa. Um dos tumores também que a gente acaba esquecendo, e as campanhas acabam esquecendo de mencionar, é o câncer de bexiga.
O câncer de bexiga é uma lesão extremamente agressiva. Ela tem uma evolução, às vezes, diferente do que a gente espera em muitos pacientes, né? Porque uma bexiga é um órgão oco, exposto à urina e muitos carcinógenos, e o principal deles é os produtos derivados do tabaco. O tabagismo provoca um aumento da incidência do câncer de bexiga em até 7 vezes. Então, a gente lembra muito, né, Dr. Rodrigo, do pulmão, mas a gente esquece da bexiga. E o tumor de bexiga, o principal sintoma dele é o sangramento urinário. Então, muitas vezes, ele é um sangramento sem dor. O paciente está urinando, a pessoa vai urinar e ele vê que a urina sai com sangue e ele não sente dor nenhuma. O que acontece é que esses tumores, eles formam como se fossem pólipos, e um vasinho desse se rompe e aí acaba misturando esse sangue junto com a urina, e o paciente acaba percebendo isso na hora de urinar. O diagnóstico, você não tem como palpar, geralmente você não consegue palpar um tumor de bexiga, você tem que fazer um ultrassom, mas também é um diagnóstico que não é difícil de fazer. Em alguns casos, uma cistoscopia, que é um exame como se fosse uma endoscopia, só que da bexiga. Você passa um aparelhinho com uma câmera e filma e faz o diagnóstico. E muitas vezes você tem que fazer uma cirurgia para a retirada desse tumor e um tratamento que muitas vezes, né, em muitos casos, envolve também um oncologista. A gente tem basicamente 2 grandes tipos de tumor de bexiga, né? Aquele tumor localizado, que não invade a camada muscular, e aquele que invade a camada muscular, que sempre é uma coisa mais complicada, que via de regra a gente tem que tratar com quimioterapia neoadjuvante e mais a retirada da bexiga. Então, por isso que é importante a gente se conscientizar, porque tem consequências grandes para a vida de uma pessoa ser cistectomizada. É uma cirurgia bastante delicada, né? Cirurgia é grande, cirurgia delicada. A qualidade de vida depois de uma cistectomia é algo que cai, né? Sim. É bastante complexo. Predispõe infecções de urina depois, Predispõe né? infecções, e é muito complexo a gente ficar usando a bolsinha, né, sempre ali. Então, esse é um motivo forte para o paciente que não parou de fumar ainda, que pare, né? Nunca é tarde para parar, Nunca é tarde para parar. Essa é a questão toda. Então, antes de vir para o episódio, assim, nessa última semana, eu fui fazendo algumas perguntas, eu fui conversando com algumas pessoas se elas tinham alguma pergunta ou não a respeito do câncer no homem, né? E daí uma das perguntas era: hemorroida pode virar câncer? Então... Sim. Não, a hemorroida não vira câncer, né? A hemorroida é uma dilatação de uma veia na região do ânus, e ela, né, raramente, ou quase raramente, não vai se transformar em câncer. Você pode ter o câncer retal, o colo retal, que ele dá um sintoma muito parecido da hemorroida, que é o sangramento. É isso que eu ia falar, então, que na verdade o que pode confundir, né? Sim. Mas não é uma lesão pré-maligna, digamos assim. Né? Isso. Uma hemorroida não tem uma chance maior de virar um câncer. Mas é muito comum da gente ver sangramentos, e sempre lembrar que a pessoa que sinta um sangramento por qualquer orifício, não precisa se apavorar por conta disso, tá? Que a maior parte das vezes são sangramentos de origem benigna, como por exemplo a própria hemorroida. Mas sim deve levar à procura de um médico imediatamente. Tá? Para avaliar, né? Pelo menos. Como tanto sangue na urina, que poderia ser por uma infecção, mas que se não for o caso, tem que... Claro, sim. E dá fazer um diagnóstico. O sangue sempre é um sinal de alerta, não necessariamente é um sinal de câncer. A palavra é essa, sinal de alerta. É um sinal de alerta, é verdade. Tem mais algum outro sinal de alerta, assim, em relação a câncer que vocês poderiam falar pra gente deixar? Sangramento, né? Uma tumoração, né? Normalmente de alguma maneira que a gente consiga palpar, por óbvio, né? Às vezes no pescoço, embaixo do braço, em algum ponto da pele, né? Emagrecimento, né, Perda de Rodrigo? peso. Emagrecimento super importante, perda de peso super importante, né? Digamos dentro do mesmo conceito, por óbvio. Né? Inapetência, melhor dizendo, também super importante, ou seja, a pessoa não consegue se alimentar bem, não consegue perder comer. Fome. Perde fome, fraqueza também. Sim. Alterações nas unhas, no cabelo, ou seja, quando você começa a ter algo, né, em tecidos moles, né, de maneira inexplicada, você pode ter uma doença sistêmica e, claro, não necessariamente o câncer. E a manifestação não é direcionada, né? E também é importante a gente falar, né, se o paciente tem alguma mancha na pele, alguma lesão na pele que está crescendo, que está sangrando, que tem bordas irregulares, né? Isso deve levar imediatamente a consulta com o médico dermatologista. É verdade, a gente esqueceu de falar bastante na parte de prevenção sobre a necessidade, a importância do uso do protetor solar e, por exemplo, até coberturas para a pele, né? Para quem não tem muito cabelo, usar boné. Aliás, até para quem tem, porque o couro cabeludo acho que é uma das áreas que mais acaba aparecendo melanoma, né? Dá bastante.
Esse Sim. melanoma de cabeça e pescoço dá bastante, e principalmente que o melanoma, né, aquele que tem incidência de UVA, UVB, normalmente ele tende a ser um pouco mais agressivo e ele não necessariamente está na área exposta ao sol. O que quer dizer que a absorção do sol ela é sistêmica. É isso, tu absorve num lugar, pega só num lugar e Exatamente. aparece em outro, né? E aparece no Isso. dorso, por exemplo, que está sempre coberto. Pega no rosto, nos braços e aparece melanoma no dorso. E Então, homem acaba também sendo menos cuidado em relação a usar o protetor certamente, solar do que a mulher, né? certamente, é. Você sabe, Rafa, que foi um dos maiores sustos que eu tive na minha vida como médico. Foi quando meu pai tinha uma lesão nas costas e ele só tá coçando a lesão, mas é a lesão que ele teve a vida inteira. Uma lesão que a gente sempre vai pra praia, ele tava sem camisa, era um sinalzinho ali um pouquinho mais elevado. Ele tá coçando, tá me incomodando. Disse, não, pai, vamos lá que eu tiro, né? O cirurgião gosta de... Gosta E eu de- Deixa que eu resolvo. retirei a lesão e mandei pra biópsia, mas esqueci da lesão, né? E tava lá depois um anátomo assim, da minha mesa, como ele não é meu paciente, ele só foi lá no consultório, eu retirei, eu abri o anátomo, não vi que era ele, e vi um melanoma. Assim, melanoma? Mas melanoma, eu não trato melanoma? Que coisa estranha. Mandaram Quando eu vou ver, errado. mandaram errado. E quando eu fui ver, era o meu pai. Então, um tumor extremamente agressivo, felizmente eu tirei com margem. Claro que depois ele teve que ampliar, a gente procurou um cirurgião oncológico e teve que ampliar e teve que fazer linfonodo sentinela. Até hoje ele faz um acompanhamento porque é um tumor extremamente agressivo, mas é uma lesão boba. Algo assim que nem eu Mas é um imaginava. alerta pra ficar, né? Porque- Então, como o Rodrigo falou, né? O ABCD, né? A simetria, a bordas, coloração, a dimensão, né? Então, tudo isso, se você tem um sinal da vida inteira que ele sofre uma alteração ou sofre qualquer situação que você vê que não é normal, você tem que procurar um dermatologista ou um cirurgião de pele para retirar essa lesão, principalmente na nossa região, que nós temos pessoas de pele muito clara, né, Rafa? O Rodrigo eu também. posso dizer. E a gente tem uma exposição solar muito intensa, então isso é muito importante. O tumor de pele é o tumor mais comum, né, diagnosticado hoje nas pessoas, e principalmente o melanoma é um tumor extremamente agressivo. Extremamente. E claro, o diagnóstico inicial sempre ajuda, mas você tem que estar sempre atento a isso, né, Rodrigo? Exatamente. O melanoma talvez caiba até um Medtox específico disso, mas aqui Sim, a gente vai fazer para dezembro. Aqui a gente tem uma das maiores incidências de melanoma do mundo. Tá? Alguns trabalhos são nossos aqui, né? Maiores incidências do mundo. Então se atribui isso. E muita gente que não nós três, gente de pele muito clara, uma cultura de praia grande aqui, e principalmente muita população que trabalha ainda com agricultura, então eles trabalham literalmente de sol a sol, né? O primeiro raio sai, trabalha e fica até escurecer. E isso aí ao longo do tempo faz uma carga, digamos, de radiação enorme que predispõe a desenvolvimento dessas lesões que podem ser extremamente agressivas, né? Extremamente agressivas. Então, assim, melanoma é algo Fica que um alerta, né? Fica um alerta, é algo que a gente tem que sempre ter muito cuidado quando se depara com... E das perguntas aqui era, qual que é a relação, que acho que os homens costumam ir no futebol, tomar bastante cerveja em alguns casos, qual que é a relação do álcool com o câncer? Essa é uma boa pergunta, Rafa. É mais ou menos assim, ó. Tem muita controvérsia, assim, né, também. Mais Mas ou menos. tem relação, a gente sabe que tem. 6% dos tumores estão associados ao uso do álcool, tá? Principalmente tumores de cabeça e pescoço, tumores de estômago, garganta e assim por diante, né? Existem alguns dados contraditórios a respeito da suposta proteção cardiovascular, né? Que no meu modo de ver são bem contraditórios ainda, mas pelo menos do ponto de vista oncológico não tem um nível seguro de consumo da substância alcoólica, tá? Então o ideal, a gente sabe que isso é muito difícil, né? Mas é que a pessoa se abstenha. O ideal é não beber nada. O ideal é né? não beber, a pessoa se abstenha. O que eu estava lendo a respeito disso o ideal é não beber nada. Se for beber, não ultrapassar aquela recomendação mínima, que varia também de uma sociedade para outra. Em relação ao risco cardiovascular, que eu vi que eles colocam assim, se a pessoa não tem hábito de beber, não beba. Porque não é tão significante. Por exemplo, para mulheres onde o consumo do álcool, mulher jovem, onde o consumo do álcool vai fazer muito mais prejuízo do que benefício, também o ideal é que não comece a beber pensando numa proteção cardiovascular. Exato. Não tem sentido, né? E uma vez que a pessoa beba, então que ela tente manter um padrão mínimo possível, porque também tem bastante relação com a quantidade de álcool que vai ingerir, né? E também daí não é só câncer, não é só... Existem outros cânceres também, como o de fígado, que acaba aumentando a incidência. Praticamente todo o tubo gastrointestinal, amígdala, garganta, palato, língua,
Tudo isso aí está diretamente, de cabeça e pescoço, né? Estão diretamente ligados ao consumo do álcool e cigarro também, né? Então é basicamente assim, não tem nível seguro para o consumo, né? O ideal é não beber, se for beber, o mínimo possível, né? Quanto que é o mínimo possível? O mínimo que a pessoa consegue. O mínimo do mínimo. Mínimo do Tem mínimo. uma dose que eles colocam que é diferente para homem e para mulher até uma certa idade. Tem algumas sociedades que dizem que uma dose de álcool seria 14 gramas, acho que é no Brasil que eles consideram, que daí tem que calcular por cada tipo de bebida. Daí acho que para o homem é de 1 a 2 drinks por dia, para a mulher no máximo 1 drink por dia, que não ultrapasse 7 drinks ou 14 por semana, no homem e na mulher. Mas é assim, bastante o ideal já, né, é, o ideal É, é não por beber. dia. 14 Dá pra, acho que uma dose dá tipo de vinho 150 ml, por exemplo. por semana. Não, por dia. Digamos assim, que seria a dose ali que eles colocam. Mas é tudo assim, o ideal é não beber. O ideal é não beber. É não beber. Na verdade é que não Ou tem um um jeito chopinho. certo de fazer a coisa errada. Então o ideal é não beber e, enfim. Sim. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a visita de vocês, a presença de vocês aqui gente que hoje. agradece. Vocês têm mais alguma recomendação, algum alerta, algum comentário que gostariam de deixar para quem está assistindo a gente? Se abster do cigarro, se abster da bebida, praticar exercício físico e se manter dentro do peso. Com isso aí a gente já consegue diminuir enormemente a possibilidade de ser acometido por uma neoplasia e mesmo doenças cardiovasculares, né? Então, como começo aí já está ótimo. Pessoas com história familiar muito positiva para câncer, para diversos tipos de câncer, não necessariamente precisa se apavorar com isso, até muito pelo contrário. Às vezes são tumores que nada tem a ver um com o outro, mas o ideal é que sim, a gente passe por um médico, né, para que se possa fazer a avaliação de risco individual daquela pessoa e a partir daí a gente orientar sobre um rastreio individualizado. John, Sim. Rafa, gostaria de agradecer então o convite, agradecer ao Rodrigo aí, a gente aprendeu bastante hoje também. Sim, todos nós. E deixar aqui meus parabéns à Rafa, ela é nossa diretora do CEPAS lá da Unimed. o John é conselheiro lá da Representando aqui a nossa Unimed, ela está levando bem a sério o papel dela na prevenção. Essa é uma iniciativa dela e do grupo de comunicadores da Unimed. Então, eu acho que vai trazer muita informação, vai trazer bastante interesse, né, aos nossos usuários e aos nossos médicos também. Então, parabenizar pela iniciativa, né, e Obrigada. dizer que estou sempre à disposição aqui, sempre que precisarem. Obrigada. Da minha parte, eu queria deixar, assim, para as pessoas que assistam os episódios, mas que também tentem mudar alguma coisa na sua prática diária, na sua rotina do dia a dia, porque às vezes não, até a gente tem feito, até eu, no caso, tenho feito isso, tenho tentado ver o que dá para melhorar. É claro que nem sempre a gente vai conseguir deixar 100% cumprindo as recomendações, e também não é a intenção que a gente queira criar nenhum pânico ou nada em relação a isso. Longe disso. Mas que as pessoas busquem ter uma vida melhor, porque com certeza não é só em relação a câncer ou a doença cardiovascular, o envelhecer também vai ser melhor, porque possivelmente todo mundo vai chegar numa idade mais avançada e Tomara. se a gente puder estar numa condição melhor para não ser dependente dos outros e, enfim, acho que cabe a gente investir um pouquinho nisso agora, né? Então é isso, eu gostaria de agradecer. Então esse é mais um episódio do Unimed Talks, Prevenção em Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Acompanhe a gente nas redes sociais da Unimed Blumenau, tanto nas plataformas de vídeo como de áudio. Até a próxima!